Então, pessoal, nossa atividade de história hoje tem início na página 170, certo? Tem história na notícia. Em julho de 2018, arqueólogos encontraram 9 urnas funerárias na Amazônia. As urnas são de uma população indígena que habitou a região há aproximadamente 500 anos. Elas fazem parte da tradição palícroma da Amazônia, que é um conjunto de cerâmicas decoradas com pinturas vermelhas e pretas. Os achados foram encontrados na comunidade Tauari, em terreno próximo a uma escola comunitária. Leia a notícia abaixo sobre esse achado arqueológico. Tem história na notícia. Arqueólogos descobrem cemitério na Amazônia com urnas funerárias indígenas que podem ter mais de 500 anos. Urnas funerárias, como as que foram encontradas, são comuns pela Amazônia brasileira e nas partes amazônicas de países como Peru e Equador, afirma o arqueólogo do Instituto Mamirauá, Eduardo Cazu Tamanarra. Mas os pesquisadores costumam recebê-las da mão de moradores do local, que de fato encontram os artefatos e os retiram da terra. Agora, escavar e encontrar uma cova com as urnas dessa cultura do jeito que estavam e realizar todo o registro científico é algo inédito. A maneira como as urnas foram encontradas chamou a atenção dos arqueólogos. As urnas funerárias têm rostos desenhados. O interessante é que nenhum desses rostos estava olhando para o outro. Se uma urna foi enterrada com o rosto para cima, a urna do lado dela estava olhando para baixo e a seguinte estava enterrada de lado. É como se elas não quisessem olhar uma para a outra. As urnas seguiam uma ordem e claramente elas foram enterradas daquele jeito e foi intencional, comenta o pesquisador do Instituto Marimauá. Então aqui nós temos o inédito, que significa o quê? Uma coisa que nunca foi vista, original, nova e tudo mais. Então esse texto fala o quê? Fala sobre essas urnas funerárias que foram encontradas na Amazônia. Então fala que também ela é encontrada em outros países, mas nesse pedaço que tem também uma parte da floresta amazônica, que não é só no nosso país, não é só no Brasil. Uma parte de outros países também tem a Amazônia, certo? E qual que é a atividade que nós fizemos hoje? Então aqui, normalmente, como os pesquisadores encontram urnas funerárias na Amazônia? Então atentem-se ao seguinte, tem uma parte no texto que diz quem que encontra essas urnas e leva até os pesquisadores, certo? Então, procurem no texto essa informação, quem que é o responsável, ou quais são as pessoas responsáveis por isso, para pegar essas urnas, levar até os pesquisadores, tá tudo no texto, tá bom? Depois o item 2. Por que esse achado arqueológico é considerado inédito? Alguma coisa que já tinham costume de achar? Não. A gente diz ali, inédito é o que nunca foi visto, original, uma coisa nova. Será que esse fato de nunca ter encontrado esse tipo de material não faz com que ele seja inédito? Será que o fato dos arqueólogos conseguirem fazer todo esse registro científico dessa descoberta não seria algo interessante também? Então essa é a questão 2. A questão 3 é uma pergunta, como é que as urnas foram enterradas? Então vocês têm que se atentar naquela parte que diz como que era o rosto das pessoas. Será que elas olhavam uma para as outras ou não? Será que isso seguia alguma ordem? Será que esse jeito, essa maneira como essas pessoas foram enterradas era de forma intencional ou não? Certo? Na 3 tem essa informação no texto também. Já o número 4 é uma resposta pessoal, que pergunta, na sua opinião, qual que pode ter sido o motivo para que essas urnas tenham sido enterradas daquela maneira. Será que é cultura? Será que é religião? Por que motivo que elas foram enterradas dessa maneira? Já, pessoal, na página seguinte, aqui na página 172, nós vamos começar a entender outras formas de vida e também a respeito de algumas especiarias, ok? Então nós temos o seguinte, lembrando, pessoal, que a imagem aqui fica meio desfocada, mas eu peço que vocês acompanhem
na apostila que fica melhor, tá bom? Então, nós temos aqui. Entre os anos 1400 e 1500, no atual Brasil, os indígenas estavam fabricando cerâmica, praticando a caça, a coleta e a agricultura. Vamos saber agora o que estava acontecendo na Europa no mesmo período? Outros lugares, outra forma de vida. Ao mesmo tempo que os indígenas estavam estabelecidos na região do atual Brasil, em outras regiões do mundo a vida era bem diferente. Na Europa, havia cidades com ruas pequenas e apertadas. Tinha muita sujeira por toda parte, pois não havia esgoto nem água encanada, como os que existem atualmente. Em algumas cidades havia atividades comerciais como feiras. No entanto, não existia a variedade de alimentos que temos hoje. E não era comum usar os temperos que usamos na comida atualmente. Apenas as pessoas muito ricas podiam comprar temperos e especiarias. Você consegue imaginar como era a vida naquele período na Europa? Então, nessas imagens, nós temos aqui algumas imagens de Portugal, aqui das ruas estreitas, certo? Temos aqui um castelo, depois temos um beco aqui de pedra tradicional de uma aldeia lá em Portugal, ok? Na página seguinte, já vai falar sobre as especiarias. E a gente viu o quê? Que a especiaria era uma coisa muito... só quem tinha dinheiro mesmo na época que tinha acesso. Hoje em dia é mais fácil, né? É coisa que nós utilizamos no dia a dia com facilidade. Mas naquele tempo era uma coisa muito cara. Então, quem tinha dinheiro somente que poderia ter acesso a esses produtos. As especiarias são plantas que naquela época eram encontradas somente em certas regiões do mundo. Como vinham de muito longe, eram muito caras e por isso tornaram-se produtos muito valiosos para os comerciantes. Muitos deles enriqueceram com esse comércio. Assim como naquela época, as especiarias hoje são usadas como tempero e também são adicionadas a perfumes e cosméticos. Elas têm grande utilidade na preparação de alimentos, dando-lhe sabor, cor e aroma diferenciados. Por isso, eram muito desejadas e valorizadas. Como naquela época não havia geladeira, a conservação dos alimentos se dava com o uso das especiarias. E elas ajudavam a disfarçar o gosto ruim dos alimentos quando já estavam meio passados. Além disso, serviam também como medicamentos. O cravo da Índia, por exemplo, era usado como analgésico por apresentar um componente com essa propriedade. Veja alguns exemplos de especiarias. Pimenta do reino. Essas pequenas sementes secas têm origem na Índia e nas ilhas de Java e Sumatra. Depois do sal, é o mais universal dos temperos, sendo utilizado na culinária de várias regiões do mundo. Canela. É uma casca de árvore seca nativa do Ceilão, atual Sri Lanka. Esse tempero saboroso é usado na fabricação de bebidas, como licores e de doces variados. Pode ser utilizado em pó ou em casca. Noz moscada. Essa semente é originária das ilhas Banda, na Indonésia. Ralada era muito apreciada como tempero. Misturada com gordura ou polpa de maçã, era usada como pomada para aliviar dores. Cravo da Índia. É originário das Ilhas Molucas, na Indonésia. Na China, era costume as pessoas mastigarem cravo antes de se dirigirem ao imperador para terem bom hálito. Hoje, ele continua sendo usado na culinária e também se extrai dele um analgésico. Então, pessoal, a gente conseguiu entender um pouco mais sobre essas especiarias, entendeu que é uma coisa que vinha de muito longe, era uma coisa muito cara. Aos poucos, isso foi se tornando um item comum, né, da nossa culinária. Então, não é algo assim que tem um preço absurdo, digamos assim. Ok? E a atividade que nós faremos aqui, que é da página seguinte, da página 175, 176 e 177, que eu deixei para vocês como lição, é o seguinte: vocês vão ter que pegar, verificar com a família de vocês alguma receita que tenha alguma especiaria. Lembrando, não precisa ser só as especiarias que estão aí na apostila, como exemplo. Pode ser outra coisa também, algum outro tempero, alguma outra especiaria. Aí vocês vão ter que fazer essa pesquisa em casa, conversar com a família de vocês, pai, mãe, vô, vó, tio, ok? E
fazer o quê? Preencher essa página 176, onde vocês têm que colocar o nome da receita e os ingredientes. E depois, na página seguinte, vocês terão que colocar a maneira como que vai ser feita essa receita, ou seja, o modo de preparo, certo? O que você faz primeiro, o que você utiliza, tempo de cozimento e tudo mais, certo? E depois disso, que nós finalizarmos essa atividade, aí nós vamos trocar as receitas, vamos dizer assim, vou pedir para que vocês façam a postagem dessa receita no grupo, para que nós possamos compartilhar a receita que vocês marcaram aqui, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é essa, lembrando que essa atividade, essa lição, fica para a aula da semana que vem, tá bom? Beijos!